Com a derrota no clássico de ontem, o Fluminense perdeu uma invencibilidade de 22 jogos no Maracanã como mandante, uma invencibilidade que durava desde que Luiz Ubeldia assumiu o comando do time. É normal e natural com o passar do tempo, quando a equipe começa a oscilar, quando os resultados não são esperados, ou o desempenho não é aquele esperado, ou que já foi um dia, é natural que cada vez mais o trabalho do técnico ele vai sendo contestado, principalmente à medida em que ele insiste em cometer alguns erros, claro, erros na avaliação do torcedor, erros na nossa avaliação, depende da opinião de cada um, evidentemente, mas é natural que essas críticas aos poucos elas vão ganhando corpo. Eu só para deixar claro, começando esse vídeo aqui, que para mim é uma loucura e não faz o menor sentido falar agora em demissão do Zubeldia. Apesar de ver isso em alguns perfis, redes sociais, enfim, isso para mim não faz o menor sentido agora. Porém, a gente tem que debater, é claro, como sempre fiz aqui, sempre vou fazer. Elogiar quando tem que ser elogiado, criticar quando acredito que uma ou outra decisão não é melhor para o time naquele momento. E uma coisa que a gente vem batendo muito já há um tempo, mesmo na fase boa, é a dificuldade que o Zubeldia tem em fazer as mudanças, as substituições, a leitura de jogo. O Zubeldia, na maioria das vezes, é reativo. Ele espera o treinador adversário tomar a decisão que vai fazer para daí então mexer no time. E acaba sempre mexendo muito tarde. Ontem, ele mexeu antes dos 20 minutos, claro, porque não tinha opção, porque estava a ponto da coisa ele desencadear para uma goleada. E ele tinha que corrigir um erro que, para mim, é um dos mais graves que ele cometeu, um dos mais chamativos que ele cometeu até agora, que foi a escalação do Ganso, ou ele ter colocado o Ganso no lugar da Costa. E como eu falei no vídeo anterior, a única coisa que explica isso é hierarquia de elenco, na minha opinião. Pode ser que pode ser que o Zubeldia entenda que é o melhor, mas não tem como, numa escolha entre o Ganso e o Savarino, no momento, não tem como a escolha não ser o Savarino. Por tudo. Não só para o Savarino estar melhor, mas por tudo, por questões físicas, por dinâmica. O Ganso não está conseguindo entregar e é necessário entender, aceitar isso. Mas o Ganso não corre nenhuma novidade, nunca correu. É verdade no sentido de o Ganso nunca foi um cara de explosão, nunca foi um cara de marcar pra cacete, sair de bola, de muita recomposição, de combatividade. Mas, pelo amor de Deus, vamos lá. O Ganso tá bem abaixo do nível que ele já apresentou em 23 e até 24 também. Tá bem abaixo. Não tem como não reconhecer isso. Senão a gente vai estar fugindo aqui da realidade ao não admitir isso. O Ganso não está, e eu tô falando isso já há muito tempo, ele não está em condições de competir no mesmo nível que os outros. É claro que uma hora ou outra ele vai pegar uma bola, mas a gente vai ficar esperando. E aí o time ontem, para mim, sofreu muito depois que ele entrou. Esse foi um erro crasso cometido pelo Zubeldia, que foi corrigido só no segundo tempo. E aí depois, ele só vai mexer para valer, que entrou o Castilho, entrou o Savarino, já tinha entrado o Ganso. As duas trocas finais, troca os dois laterais, precisando de mais força pelos lados, principalmente o Arana, que é o jogador mais agudo. Ele só entra aos 41 no segundo tempo. Com o time em cima, já desde os 30, já tinha melhorado no jogo, já tinha entrado no jogo desde que fez o gol, né? Aquela hora ali, falou, opa, vamos buscar, vamos colocar mais para frente, vamos arriscar um pouco mais. Sempre tem essa demora. Ontem chegou para mim a informação depois do jogo que o Savarino não tinha treinado na quinta-feira com bola, na sexta-feira, e no sábado treinou apenas uns 20 minutos. Então eu pensei, então deve ter sido uma questão física. Mas não foi uma escolha sim do Zubeldia, ele mesmo disse isso na entrevista coletiva. Bom, e pela forma como ele se comportou ontem na coletiva, falando muito, mais de uma vez, umas 3 vezes, a responsabilidade é minha, eu assumo a responsabilidade, isso para mim significa, aí é percepção minha, tá? É que ele sentiu realmente que errou. Ele sentiu que errou. E teve que corrigir e percebeu depois que o time cresceu demais com a entrada do Savarino, cresceu demais com a entrada do Castilho também. É claro que tem a circunstância do jogo, né? O adversário
ele, depois que o Flamengo faz 2-0, dá a bola para o Fluminense, senta no resultado e aí diminui a pressão. Enfim, tem tudo isso. Também é uma questão natural ali de dinâmica do jogo. Mas não tem como negar que foi uma escolha muito errada a que ele fez. E aí, obviamente que isso foi condicionado também pela saída precoce do Lúcio, que é uma preocupação a partir de agora. Eu vou até compartilhar aqui, a lesão, assim, é inacreditável, né? O Lúcio, ele toma uma bolada na cabeça e ele cai de muito mau jeito, né? Ele cai de muito mau jeito, de um lado com o joelho todo aberto, né, para dentro, um movimento muito estranho e muito perigoso, né? Assustou todo mundo. E aí o perfil Físico Tricolor, que sempre posta ali análises, porque obviamente é uma pessoa da área que tem conhecimento, e aí acho que vale levar em consideração as possibilidades. Ele diz aqui que esse tipo de mecanismo é clássico de lesão de LCM, o ligamento colateral medial, sendo a principal hipótese olhando só o movimento, tá? E ele está, com base apenas no mecanismo de lesão, mais provável seria uma lesão de ligamento colateral medial. E aí, enfim, lesão do menisco medial também é possível e não dá para descartar uma lesão de cruzado. Uma lesão do cruzado que aí seria a pior das hipóteses, seria cirurgia. A gente tem que pedir muito a Deus para que não seja isso. Tomara que não. O LCM depende do grau, pode ser grau 1, grau 2, grau 3. Normalmente o tratamento é conservador nesse caso. Então tem que torcer para uma lesão leve de LCM. Rafael Siqueira registrou, ele não pôde filmar porque não permitiram a gente filmar ali no estacionamento. Foi um pedido do Fluminense, a gente não pôde filmar, mas ele viu que o Lúcio Acosta deixou o estádio com uma proteção semelhante a essa aí no joelho e mancando bastante. Então, o que indica realmente que teve ali uma situação mais complicada com ele. O que nos resta é torcer para que dê tudo certo, que o Lúcio possa ter tido o menor dos problemas, né? É o que fica a nossa torcida, porque perder um jogador como ele agora, num momento intenso de vários jogos importantes e decisivos, seria realmente algo muito ruim. E aí, no meio disso tudo, teve John Kennedy revoltado no banco de reservas. É claro que esse registro aí foi feito por um flamenguista lá, tá cheio de... Enfim, não vou nem entrar nesse mérito não, na beira do gramado, mas estou utilizando aqui só a imagem para mostrar como o John Kennedy saiu de campo revoltado. Não era com o Zubeldia, claramente ali era com ele, com o time. Enfim, saiu muito insatisfeito com a atuação dele, né, que foi muito ruim também, como no geral a equipe foi. Não pareceu ser uma manifestação para ninguém específico. Sí, no, por supuesto, eso está más claro. Si juega es porque consideraba que Serna, yo creo que ni hace falta aclararlo eso. Fue una decisión mía. No es que tenía una molestia o no, en eso no pongo excusa. Decisiones son mías. E aí, partindo para um outro lado agora, que foi também a repercussão de toda aquela questão do adiamento, de como os jogadores reagiram. A gente vai entrar nesse assunto agora com a entrevista. Adivinha, é claro que ia ter agradecimentos do outro lado. Léo Pereira, na zona mista, foi a público agradecer ao Fluminense. E claro, ele como jogador, os jogadores têm que fazer isso mesmo, né? Tem que agradecer mesmo. Eles não têm nada a ver com isso. E não tem nada a ver com essa postura ridícula da torcida do Fluminense. E olha só o que o Léo Pereira falou. Bom, para nós jogadores, eu acho que para nós jogadores do Flamengo e do Fluminense foi importante. Eu acho porque a gente teve esse atraso de voo e, como eu falei há pouco ali, a gente fica muito grato pelo Fluminense ter aceitado esse pedido. Eu acho que é importante até pelo espetáculo. Primeiramente vem o lado humano, vem o lado do atleta que precisa desse descanso. A gente sabe como o Campeonato Brasileiro e o calendário brasileiro é massacrante para os atletas. Então eu acho que se teve esse bom senso da parte deles, quando eles precisarem, a gente também vai. Na reta final ali, o Léo Pereira fala que quando o Fluminense precisar, o Flamengo vai retribuir. É claro que vai. É claro que vai. Pode esperar que quando o Fluminense estiver lá precisando da ajuda do Flamengo, eles vão mexer na programação deles, eles vão dar um jeito e vão ajudar o Fluminense. Essa foi a melhor piada que eu ouvi nos últimos tempos, essa que o Léo Pereira contou aí. Né? Valeu, dá vontade de gargalhar. Chega a ser engraçado. Mas ele como jogador, os jogadores realmente têm que agradecer mesmo.
receberam um presente, um dia a mais de descanso. E aí que deixa a gente mais puto, mais revoltado, que nesse sentido, o vídeo de ontem postado pelo Fluminense, do presidente Matheus Montenegro, ele só diz basicamente aquilo que a gente já sabia, só que o que deixa mais todo mundo revoltado é meio querer fazer o torcedor idiota, né? Falar que o Fluminense ganhou um tempo de preparação. Agora, hoje era para ser folga dos caras. Eu vou trazer ontem, né? Eu vou trazer o que disse o Samuel Xavier na zona mista. Olha só o que ele falou sobre essa situação. Não, então, na verdade, não era nem a questão de pensar na folga, né? Nosso pensamento era já pensando no jogo da Libertadores, né? Claro que a gente teria um dia a mais para poder se recuperar, né? Mas não cabe, são coisas que não passam pelo jogador, isso, né? A gente não pode nem opinar sobre isso, né? Então, nosso papel é se colocar o jogo para hoje, a gente tinha que jogar, né? Não deu nem espaço para o jogador opinar, enfim. E na questão de clássico, a gente que já está um bom tempo no clube, a gente sabe como é jogar um clássico e, cara, todo mundo ali dentro quer vencer, né? Eu reclamei pro Klaus porque tinha sido uma abraçada, né, no meu rosto. E a fala ali pro Paquetá foi porque é engraçado que acho que foi um jogo deles contra o Bragantino, acho, né? Ficaram bravos, acho, porque o cara levantou a bola e ele, quando fizeram 1-0, ele tocou uma bola de calcanhar, eu acho, no meio de campo, que não dá em nada, né? E naquele momento ali, eu peguei a bola e ele simulou achando que tinha sido eu que tinha pego ele, né? Eu falei pra ele que era pra ele levantar e parar de gracinha, só isso. Mas são coisas do clássico, né? Isso fica dentro de campo e a vida que segue. E aí no final ele fala, não deu nem espaço para o jogador opinar, enfim, e aí já muda de assunto. Dentro daquilo, até onde ele poderia ir, ele foi meio que no limite para mim, aí minha percepção, confirmar que realmente, não só ele, mas vários outros jogadores ficaram insatisfeitos com essa postura. Porque não é normal, realmente, esse tipo de coisa, normalmente não passa pelo jogador. Mas é claro que é uma situação diferente. Você está mudando a data de um jogo a menos de 48 horas dele. Os caras foram se apresentar no CT na sexta-feira, em tese, a quase 24 horas da partida. Então não é uma coisa natural, não é uma coisa que acontece todo dia. Uma situação vamos mudar o jogo 10 dias antes. Óbvio que não vai passar para o jogador, comissão técnica. Às vezes passa pela comissão técnica, dependendo, mas não é uma obrigação. Agora, nessa situação, é uma situação diferente. Os caras já tinham programado folga. É claro que isso impacta. E não é eu não acho que teve jogador insatisfeito. Isso é informação, é fato. Jogaram o primeiro tempo de sacanagem por isso? Não acredito nisso. Não acho que teve. Não acho que foi essa a questão, não. Mas é claro que teve um movimento ali de satisfação. E aí, foi o que eu estava dizendo. O Fluminense ganhou um dia de preparação. Por que eu falo que quer querer fazer todo mundo idiota? Porque o Fluminense era para ter folgado ontem, os jogadores, folga, hoje era treino, firme, e amanhã também, preparação para o jogo importantíssimo quarta-feira. Hoje não vai ter treino, vai ser regenerativo, só vai ter uma atividade. E aí depois reclama de falta de tempo. E de descanso, que não tem. Ganhou um dia a mais. Quem ganhou um dia a mais foi o Flamengo. Ganhou um dia a mais para o Fla-Flu, ganharam o jogo e vão jogar só na quinta-feira. Tem que bater palma, gente, jogar de mestre. Jogar de mestre. A realidade é essa. O resto é conversa fiada. Desculpa. E veja bem, uma coisa que eu ia falar no vídeo anterior e acabei esquecendo. Não se trata apenas do resultado. O Fluminense não perdeu o jogo necessariamente por isso. Perdeu o jogo porque jogou mal também. Perdeu o jogo porque não teve qualidade suficiente durante os 90 minutos. Por uma série de questões. Porque o treinador errou. A questão é que isso não tem a ver somente com o resultado. Se ganha ontem, a postura do Fluminense como instituição continuaria sendo errada e patética perante seu torcedor. Continuaria sendo uma postura de embate com o torcedor e de desrespeito
com aqueles que tinham se planejado para ir para o partido. E isso aí não é só o Fluminense, não. É o futebol brasileiro inteiro que caga pro torcedor. Eles pegam o estatuto do torcedor e rasgam. Eles não estão nem aí. E eu falei sobre isso também. Então não é só sobre... O resultado é apenas foi o que eu falei, é a cereja do bolo ali. É para completar o combo da desgraça. Que foi essa semana inteira e só Deus sabe como vai ser a próxima. Foi só para completar. Foi o grande finale. Foi isso. Porque o problema vai muito além do resultado. O problema é a imagem do Fluminense, a imagem que o Fluminense passa, a imagem que a entidade passa, de subordinação, de subserviência, de alinhamento acima do normal. Essa imagem que machuca, que incomoda o torcedor por saber que quando houver a oportunidade de reciprocidade, isso não vai ocorrer. Então essa questão ela vai muito... É óbvio que certamente incomodou os jogadores do Fluminense, tenho certeza que incomodou, como eu falei, e incomodou muito mais o torcedor que se revoltou. E aí fica no campo da energia, do abstrato, em saber o quanto isso impactou, o quanto não impactou, a gente nunca vai saber. Agora, leva para quarta-feira uma pressão muito, mas muito maior do que normalmente já seria para um jogo em que aí só vai ter a torcida do Fluminense. E aí eu quero ver como, enfim, as coisas vão acontecer até lá. Um jogo em que o resultado também é inegociável. É isso, pessoal. Deixa aí seu like, seu comentário, se inscreve aí no canal, você que não está inscrito, por acaso aqui no canal do Lessa. E a gente, claro, ao longo do dia, a gente volta com muito mais informações por aqui, tá? Conto com vocês, estamos juntos, valeu.